Crônicas 7:14 é um texto muito conhecido. Eu quero falar nessa noite a continuação da mensagem de terça passada. Na terça passada nós falamos sobre... O que é que eu falei, né? Atitudes, deixa eu lembrar o nome certinho, que invalidam nossas orações. Hoje eu quero falar de orações que Deus ouve. Nós estamos no mês que eu quero que seja o mês do sobrenatural de Deus na sua vida. Eu quero, irmãos, que você viva milagres. Eu quero que você viva milagres em todas as áreas da sua vida. Por exemplo, parte dessas irmãs, não são todas, que estão grávidas, não podiam ter filhos. Deus nos trouxe até aqui para vivermos no nível do sobrenatural. Então nós estamos orando pela madrugada, o mês todo. Não deixe de orar. Porque aqui assim você começa jejum, o irmão quer bênção, mas não jejuma. Quer bênção, mas não ora. Ele quer que as coisas caem do céu na cabeça dele, mas ninguém quer pagar preço de nada. Então esteja orando. Em agosto, o pastor Luciano e eu, e convido quem tiver coragem, nós ficaremos 40 dias de jejum. Esse gordinho aqui vai passar mal. Não, claro, pastor, mas eu não vou... Meu médico já está atrapalhando, tumultuando aqui o negócio. Obviamente, doutor Moisés, não vou cair, desmaiar, vou morrer. Pode, claro, abono líquido. Então 40 dias, porque nós queremos que essa cidade seja conquistada. Mas não só essa cidade. Nenhum avivamento, nenhuma transformação, nenhuma glória veio sem que houvesse oração e jejum. Irmãos, é fato que você não vai conseguir nada de Deus se você não orar. Você não vai conseguir nada de Deus se você não clamar, se você não pagar o preço. Então nós vamos orar, 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 orar e orar até nós orarmos. Segundo Crônicas 7:14 diz assim, a oração que Deus ouve. E se o meu povo, já começa aqui o texto, o Senhor chama o seu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus pecados, dos céus o ouvirei. Oh, glória! Perdoarei os seus pecados e sararei a sua casa. 15. De hoje em diante, veja que o versículo 14 fala as condições. No versículo 15 fala o que acontece depois de cumprir essas condições. Olha o texto. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações que serão realizadas neste lugar. É muito forte. Bom, como o que nós vamos pregar aqui tem muitos textos, eu vou explicar a exposição do texto antes de falar. Em primeiro lugar, no versículo 14, o Senhor chama o povo dele. Ele não chama o povo do mundo. Ele fala que se esse povo, que é o povo dele, que chama o nome dele, esse povo que busca a face dele, se afastar das suas más condutas, que são os seus pecados, suas índoles. Aí ele diz assim, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros, e curarei a sua terra, que tem aqui a intenção de ser a sua casa, toda a sua família. A partir do que você faz isso, ele diz, de hoje em diante, a partir disso, né,
os meus olhos estarão observando e os meus ouvidos atentos. Olha que lindo. As orações que serão realizadas neste lugar. Bom, só de ler esse texto, a gente percebe o porquê que Deus não ouve muitas pessoas. E também já percebemos o que faz Deus ficar atento às nossas orações. Se Deus fala, se você faz isso, eu vou ficar atento à sua oração e vou ouvir todas elas, obviamente ele já deu a deixa aqui, por que que ele não ouve? Que são elas, né? Não busca a face do Senhor, não se afasta dos maus caminhos, não abandona os pecados, né? Não se aproxima de Deus. E quando nós falamos de oração, meus irmãos, quando nós falamos de oração, você precisa entender, olha para mim, que você não precisa ter vontade de orar. Você não precisa ter vontade de escovar o dente. Você não precisa ter vontade de pentear o cabelo. Você não precisa ter vontade de tomar banho. Oração na Bíblia é hábito. É o tipo de coisa que você cria o hábito. Normalmente depois vira prazer, mas até então se torna um hábito. As primeiras vezes você faz porque é hábito. Tem gente que ora até quando não tem vontade de orar. Depois você começa a encontrar o Senhor nesse ambiente de oração. Já passou, Samuel? Vem aqui, por favor. Vou te explicar como é que funciona isso. Fica lá, irmão. Chega perto, não. Vem me beijar aqui, não. Ó, a Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, eu sou esse povo. A Bíblia diz que esse povo, achegai-vos até mim, e eu me achegarei a vós. Como é que funciona a prática da oração? Não é Deus que se aproxima de você. Eu já aprendi, irmão, que a nossa relação com Deus depende só de nós, não é dele. Deus já enviou coisas que elas vão acontecer. Pastor Ferdinando falou uma coisa no domingo que eu achei fantástica, de uma sabedoria tremenda. As bênçãos de Deus para nós já estão determinadas. E também as maldições. Ou seja, se eu não cumprir a palavra de Deus, aquilo já vai acontecer. Deus não faz nada contra ninguém. Aquilo já está determinado. Se eu cumprir os requisitos espirituais do Senhor, aquilo também já está determinado. Não foi isso que o irmão falou domingo? Você vê como que eu estava assistindo, né? Estava atento. Agora veja, o Senhor vai dizer, chegai-vos até mim e eu me achegarei a vós. Como é que funciona a minha relação de oração com Deus? Lá está Deus. Se eu estou longe, obviamente Ele estará longe. Se eu me aproximo, Ele também se aproxima. Chegai-vos até mim, eu me achegarei. E eu vou me aproximando. E essas coisas acontecem com a prática da oração. Quando eu estou muito perto de Deus, obviamente, será aquele momento que eu terei muitas horas de oração, de intimidade, de busca, de santidade, visões, revelações. E aí Deus começa a se manifestar na minha vida de uma maneira como Ele nunca se manifestou. Mas até isso acontecer, eu estou me aproximando. Eu me aproximo, Ele se aproxima. Deus reage e eu ajo. Você entende? Agora, se eu continuo distante, Ele continua distante. Então a culpa de Deus está distante. E muito obrigado, irmão Samuel. E a culpa de eu estar frio não é de Deus. Então essa desculpa, pastor, eu não consigo orar, não é verdadeira. Irmão, você vai conseguir orar quando você quiser orar. Tudo que você acha importante, você dedica tempo, você dedica espaço, você dedica preço, você encontra tempo, tudo que é importante você faz. John Piper diz uma frase que vale salientar aqui, que a geração dos iPods, iPads, iPin, que a geração dos iPhone, geração da TV por assinatura, da Copa do Mundo, geração do futebol, geração do entretenimento, da televisão em 3D, do cinema, mega cinema, só vai provar que a falta de oração nunca foi por falta de tempo. Irmãos, a oração é a prática mais importante no cristianismo.
E aí eu vou te dizer uma coisa: só consegue orar quem quer orar. Não é todas as vezes que eu oro que eu queria orar, não. Vai por mim. Se eu for orar só quando eu quiser orar, eu não valho nada. Porque quase nunca você vai querer, o seu corpo nunca vai querer ser mortificado. A oração é a prática mais fácil e ao mesmo tempo a mais difícil de ser feita. Você entende o que eu estou falando? Então vamos lá, o que é oração? Vamos lá entender primeiro. Primeiro, oramos em primeiro lugar porque precisamos falar com Deus. O homem precisa se relacionar com seu Criador. E essas coisas serão feitas apenas através da oração. Deus tem muitas maneiras de falar conosco, mas a única maneira que nós temos de falar com Deus é através da oração. Em primeiro lugar, oramos porque precisamos falar com Deus. Segundo, oramos porque precisamos ouvir a Deus. Agora presta atenção, oração não é só Deus falando com você. Oração é também um meio de você ouvir a Deus. Toda pessoa que tem a prática da oração por hábito, ela não toma decisões precipitadas. Ela não cai no engano, ela até quase, mas Deus não deixa essa pessoa ser enganada, porque é na oração que Deus coloca tristeza, fecha o coração por uma coisa, ela não consegue fazer certas coisas, porque ela já tem esse hábito. Entenda, oração é um hábito, não é vontade, é hábito. Vocês estão bem? Eu quero falar para os irmãos que o mês do encorajamento acabou. A casa caiu. Terceiro lugar, orar tem que ser algo natural para todos que se dizem cristãos. Agora eu vou pegar pesado. Não tem como você se considerar um cristão. Não sei se você vai gostar de ouvir ou não vai gostar de ouvir, mas mesmo não gostando eu tenho que falar porque é verdade. Não estou falando isso para atingir ninguém, para falar, eu estou falando que é verdade. Não tem como se considerar um cristão se não tem uma vida habitual, porque é hábito de oração. O judeu ora 3 vezes por dia, mas o judeu ora muito. Não sei se você está acompanhando a Copa. Na seleção da França tem 3 jogadores muçulmanos. Aquele que tem nome de remédio, o Benzema, que o time da Croácia era sinusite, faringite, bronquite, conjuntivite, tudo it, né? O Benzema, o Pogba e um outro lá do time da França são muçulmanos. No time da Nigéria eram todos. E eu não sei se você percebeu, em alguns momentos no jogo, o Fantástico pôs uma matéria, eles dobravam o joelho dentro do campo, virado para a Meca em 1 segundo. Olha o que eles faziam. Fazia assim, ó, rapidinho, porque o jogo estava rolando. A FIFA não mostrou, mas a Globo mostrou. Aí quando o Kaká na Copa de 2010 fazia isso e apontava para cima, queriam massacrar ele porque ele era cristão. Você vê? Tudo é permitido nesse mundo, menos ser cristão. Aí os nigerianos agora, nesse mês, e também os franceses, que são muçulmanos, que a França hoje quase toda é muçulmana, está no mês do Ramadã, que eles jejuam, todo muçulmano jejua 40 dias, uma vez por ano, que é o mês do Ramadã. Para você ter uma ideia, os jogadores muçulmanos estão jogando e jejuando. E perceba você que no Brasil o jogo é 13h05, naquele calor do Nordeste, do Rio, 13 horas, irmão. Lá no Nordeste eu preguei com 48 horas. E eles estão jejuando e jogando. Perceba, você vê como que isso é sério. O muçulmano ora 5 vezes por dia, isso é sagrado. Ele pode estar em qualquer lugar, ele vai virar para a Meca e vai abaixar a cabeça, nem que seja 1 segundo, e vai plantar ali e adorar o Alá deles. Os jogadores estão fazendo isso dentro de campo. Muçulmano, o budista 12
excepcionista que não trabalha também 18 vezes por dia. Agora eu te pergunto, e o cristão, meu irmão? Nós somos a única raça religiosa sem vergonha que não tem por hábito de falar com o seu Deus e ainda dissemos que eu não consigo. É mentira! Você não chega para mim com bafo de onça. Você escova o dente todo dia, você toma banho, penteia o cabelo, veste roupa. Hábito é uma coisa que se aprende, que você passa a fazer. Pastor, mas a gente não tem que ter prazer por orar? Isso se tornará um prazer quando você entender a necessidade de falar com Deus. E quando Deus começa a falar com você, aí vira o prazer. Mas até aí, irmão, você tem que mortificar o corpo. Você tem que vencer o cansaço. Porque a Bíblia diz que orar é uma prática natural na vida do cristão. E eu vou te dizer uma coisa. A Bíblia diz que é pecado deixar de orar. É um pecado de desobediência. Porque o Senhor fala, orarás a mim e eu te responderei. A Bíblia manda orar, então você está em desobediência. E é um pecado deixar de orar também, porque é um pecado de incredulidade. Samuel dizia, pecaria eu contra o Senhor deixando de orar? Então vamos lá. Orar é uma capacidade. Orar é também uma necessidade. Veja que orar é uma capacidade e se torna uma necessidade. Quando oramos, desejamos estar perto de Deus. E não seremos bem-sucedidos em nossa fé se não tivermos o hábito da oração. Escuta o que eu estou dizendo. Olha para mim. Eu vou ser sério. Você não vai ser sucedido em nada na sua vida se você não orar. Pastor, mas tem gente no mundo aí que não ora e é bem-sucedido. Mas o cristão só é bem-sucedido quando ele ora. O de lá é ignorante, você não é. Não vai. Todo cristão que já conhece o Evangelho, que já conhece a palavra, enquanto ele não aprendeu o hábito da oração, ele vai viver fazendo coisa errada, vai viver caindo, vai viver com problema, porque ele não ora. Irmãos, a estatura espiritual de um crente é medida pelas suas orações. Me diga o tanto que um homem ora que eu vou te dizer como ele é com Deus. Leonardo Ravenhill, que pregava muito sobre isso, dizia, o homem que ora deixa de pecar, o homem que peca deixa de orar. Uma coisa puxa a outra. Você não precisa ser espiritual para pregar. Você não precisa ser espiritual para tocar, para cantar. Você não precisa ser espiritual para fazer nada, nem para pregar. Mas oração é uma prática somente de pessoas espirituais. Já perceba você, a pessoa pode pregar fria, pode cantar fria, pode fazer o que for, mas ninguém que é frio vai conseguir orar. Mas deveria começar por hábito, e aí através da oração ele vai aproximando, daqui um pouco, vem aquele quebrantamento fora do comum. Irmãos, e até eu, pastor, vira e mexe, estou lutando para observar e ficar atento à minha vida de oração. Pastor, só ora todo dia? Como hábito, tenho orado todo dia. Mas tem vezes de passar 3, 4, e quando eu passo na frente do meu quarto, assim, eu começo a ouvir uma voz. Eis, eu estou com saudade de você, vem aqui. Aí eu já começo a entrar em crise, eu não aguento ouvir essa voz. O Senhor, meu amado está com saudade de mim. Como é que eu vou deixar ele com saudade de mim? Então você pega, às vezes você está cansado, você quer dormir, você chega, você dorme, vai para o culto, aí vira aquele ativismo, aí você tem que começar a lutar. E aí, você estava lá no 10º grau na vida de oração, quando você fica 2 dias, você vai começar do zero. Isso é lutar pela sua vida de oração. Você tem que lutar por isso. É o que mais importa na sua vida, é a sua intimidade com seu Deus, é como você se relaciona com seu Criador. Vocês têm que lutar por isso.
Você sabe qual é o maior problema da vida do cristão? Porque nós temos muitos cristãos que não pecam gravemente, mas tem pecado grave e pecado não grave. Eu já preguei para vocês que tem. Tem pecadão e tem pecadinho, vocês sabem disso. Você sabe qual é a maior raiva de Deus com seus filhos? É a indiferença que eles têm à sua presença. Bom, Deus está na nossa casa e nós agimos como se Ele não estivesse. Frios e indiferentes à glória dEle. Então deixa eu te falar uma coisa. Crente moral não vai ser salvo. Crente que não adultera não significa que não vai ser salvo. Crente que não mente, crente que não rouba, crente que não vive vida pecando gravemente. Ah, eu não peco, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo outro. Não quer dizer nada. Você acha que você é mais moral que um budista? Você já viu a vida de um seixonoísta? Nem vaca ele come, nem carne. Eu quero ver alguém aqui ser moral como um budista, um seixonoísta, um monge indiano, um judeu. Se você conhecer um fariseu, você fica com vergonha. O fariseu, ele é tão fariseu que ele chega a ser santo. Quer dizer, é tão santo que ele chega a ser fariseu. O termo fariseu é porque o cara quer ser santo demais. E eles são. Paulo era um fariseu. Ah não, fala de fariseu. Esse dia eu ouvi um que escreveu. Os fariseus eram pecadores. Quem te disse isso, gente? Fariseu era o povo mais santo da Bíblia. Só que eles eram só morais. Mas eles não tinham intimidade com Deus. Eles não tinham desejo, não tinham paixão. E isso é ser religioso. Você não vê uma sede. Sabe qual é o problema? O problema não é ser frio. É não ver problema com isso. É ser e não ver problema com isso, ou aceitar essa passividade espiritual. Então, o próprio Jesus orou muito antes de realizar os milagres. Jesus orou a noite toda para escolher 12. Escute. Somos melhores do que Jesus, que compramos, vendemos, casamos, realizamos, aprontamos e deixamos de aprontar e não oramos? Jesus buscava refúgio na sua natureza divina orando. E nós fazemos de tudo na vida e não orando. Aí é mais fácil pedir oração. Eu estou aqui para orar com você. Aí você sabe o que eu falo para o pessoal que me liga, pede auxílio? O que eu falo? Vamos esperar e vamos orar. Vamos passar uma semana orando. Entenda que eu falo vamos, eu não falo vou. Porque é eu e você que vamos orar por uma situação sua. Quem está entendendo, diga amém. E Jesus disse em João 15,5: sem mim nada podeis fazer. Aí eu te pergunto, se nós não podemos fazer nada sem Jesus, como que vamos alcançar a sua direção, a não ser através da oração? Por isso que tem muita gente sem direção na vida. Porque ele não tem hábito de falar com Deus. E como que você vai ouvir a Deus, a não ser quando você dobra os joelhos? Quando você vai orar, quando você se retira para orar, quando você fica em silêncio ali num quarto. Aí você passou, orou, agora eu, por exemplo, tenho um hábito, eu oro, agora eu gasto um tempo calado, em silêncio. Tem hora que eu durmo, mas tem hora que eu acordo, mas continua. E tem hora que eu durmo e sonho o Senhor falando comigo, ali na hora da oração. A Bíblia não diz que Jacó dormiu em cima de uma pedra e Deus falou com ele? Então tem hora que eu estou ali e eu fico calado. Aí eu começo a ouvir o Senhor falar. Aí sabe o que o diabo fala? Não, é coisa de homem. É a voz do pensamento. Não é voz de pensamento não. Se você está em oração, Deus está falando com você. Irmão, qualquer lugar em oração é terra santa. Dobre os seus joelhos. Escolha um lugar, uma hora, um local. Uma vez por dia. Entra naquele lugar, ore, fale com Deus, comece adorando, pedindo perdão pelos pecados, entrando na sua presença, chegando diante dele. Depois que você chega diante dele, orou tudo que tinha que orar, aí peça, Senhor, depois de te adorar, engrandecer o Senhor por tudo que o Senhor fez. Pai, a tua palavra ensina que eu tenho que colocar diante do Senhor as minhas necessidades, eu tenho que colocar diante do Senhor os meus problemas, então eu coloco diante do Senhor minhas necessidades e problemas. Senhor Deus, agora eu
Te peço, Pai, faça isso, eu preciso desse milagre. Aí depois você orou. Agora você fica em silêncio naquele lugar por mais uns 15, 20 minutos. Se Deus não descer e falar com você no seu íntimo, ali em silêncio, você pode rasgar a Bíblia, irmão. Até hoje eu não conheci um crente que não encontrou esse hábito da oração e que não passou a ouvir Deus falar com ele. Agora, como que Deus fala conosco? Eu já preguei aqui na igreja, não vem ao caso hoje, como ouvir a Deus. Normalmente, Deus fala conosco abrindo ou fechando o coração. Esses dias uma irmã ligou, 2 irmãs aqui na igreja com questão de sociedade. 2. Aí eu perguntei, como que está o seu coração quanto a isso? Pastor, meu coração está apreensivo. Então não é de Deus. Deus não é Deus de confusão. Quando a coisa é de Deus, Ele põe alegria. Você sente paz. Você sente alegre. Você vê, você sente. É como ter um filho. Agora, quando a coisa é para dar errado, Deus fecha o coração. Você fica com medo, apreensivo. Ai, se alguma coisa der errado, alguma coisa, Deus está falando no seu interior. Não faça. E aí sabe o que nós fazemos? Sabe o que nós fazemos? Teimamos. Isso é falta de vida de oração, irmão. Isso é falta de uma vida de intimidade com Deus, de orar. Nós somos uma igreja que chegamos até aqui, em 2 anos e meio de igreja, porque nós oramos. Porque em 2 anos e meio de igreja, o que eu mais tenho pregado dessa igreja é arrependimento, volta de Jesus e vida de oração. Amém? Quem pode concordar comigo aí? Bom, a título de introdução, 5 motivos por que devemos orar. Só vou citar porque eu vou dizer qual é a oração que Deus usou. Primeiro motivo por que nós devemos orar. Para não pecar contra Deus. Samuel 12, 23, Samuel diz, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar. Olha isso. Só aqui tinha que acabar a discussão. Primeiro motivo por que você tem que orar. Para não pecar contra o Senhor. Amém? Segundo motivo por que você tem que orar. Para vencer a tentação. Marcos 14, 38 diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O mesmo texto está sugerindo o seguinte, quem não ora, peca. Quem ora, não peca. Está claro esse texto. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O texto está deixando claro que se você não ora, você vai ser tentado. Quem não ora e é tentado, o que acontece? Peca. E aí você fica com aquela frieza, aí vem o diabo com a culpa, ai que nojo, olha a imagem e a semelhança de Deus, ui que fedor de pecado, e aí o diabo vem acusando, e agora você não se sente digno para orar, e ninguém te diz que você não é digno para orar, porque eu sou pecador, quem tem que orar mesmo é o pecador, irmão, é o pecador que tem que orar, então vai por mim. Quem não ora, peca. Quem ora, deixa de pecar. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Jesus falou isso, né? Terceiro motivo para orarmos, para vencermos as aflições. Tiago 5,13 diz assim, está alguém entre vós sofrendo? Passe orando. Está alguém alegre? Cante louvores. É claro. Tiago está dizendo que você não pode passar por problemas sem passá-lo orando. Tiago está sugerindo aqui que se você estiver passando por luta, por aflição, é dívida, é desemprego, é seja o que for, é doença, se você não orar, você não suporta. Então, irmão, não adianta reclamar. Não tem uma forma mágica, um pó de pirim plim plim, uma varinha de condão para bênção. Você vê cada coisa por aí que dá vontade de sair batendo na cara dos falsos profetas. Ontem eu vi um que pôs a mão na cabeça do irmão
Vê aqui agora, pastor Moisés, que eu já passei vergonha no pastor Samuel. Mostre depois. Não, quando é um senhor, a Bíblia fala que quando é um senhor, a gente tem que corrigir como se fosse um pai, tem que tratar com respeito, né? Então vou tratar o irmão com respeito. Mas, vamos supor aqui que o pastor Moisés tem um problema na vida dele. Ó, problema sério. O maior deles é a idade, cabelo branco. Isso dói. Isso que eu estou respeitando, né, irmão? E agora inventaram por aí, irmão, a tal da unção de Manassés. Quem já viu? Escuta isso aqui. Não, senhor, isso é sério. Porque quando José teve 2 filhos, qual era o nome deles? Manassés e Efraim. Efraim porque o Senhor me prosperou no lugar da minha angústia, Manassés o Senhor me fez esquecer. E aí eles inventaram que a unção de Manassés é Deus apagar sua memória. Mas apagar literalmente. Apagasse de verdade. Aí leva as pessoas que fumam. Você fuma? Eu fumo. Você quer? Aí fala, Senhor, agora apaga da memória dele que ele fuma. E aí, você fuma? Eu não. Vocês não viram isso? Irmão, a igreja lá em São Paulo. Mas você não fuma nada? Eu não, nunca fumei na minha vida. Aí, pera aí, irmão. Senhor, tira a unção de Manassés. Você fuma? Eu fumo. Aí agora você ora. Aí a pessoa vai para casa esquecendo de tudo. Irmão, Manassés não significa que José esqueceu o passado, não. Significa que Deus curou. Irmão, é umas coisas assim que eu dou vontade de botar na cara. Né? Pá! Obrigado, pastor Moisés. Mas o que eu estou dizendo para os irmãos, que isso é falta de quê? Nós ficamos aí ensinando fórmulas mágicas. Pode pirim plim plim, varinha de condão, vassoura, tem uma igreja ungindo vassoura. Irmão, vai plantar batata, Satanás. O povo fica preso a esses dogmas, a segurar uma coisa. Agora no culto lá no Maranhão, pastor, me dá essa toalhinha sua para mim. Claro que não, isso que é nojento, irmão. Isso é pouco. Não, pastor, mas está toda suada. Não, irmão, você acredita que teve gente, claro que lá é uma igreja batista, mas teve gente que foi lá com pano para eu enxugar o meu suor da pele. Eu falei, não vou fazer isso. Eu fui pregar em uma cidade no norte, o estádio tinha umas 60 mil pessoas. Rasgaram a minha roupa. Rasgaram minha camisa, meu paletó. Rasgaram eu todo. O povo teve que sair comigo no colo. Eu estou falando, lembra disso, amor? Tinha umas 60 mil pessoas no estádio. Tive que sair correndo do estádio. Rasgaram, eu saí. Jesus! Segurando as carças. Me dá essa camisa, porque Deus disse que Paulo dava roupa. Me dá isso aqui. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não tem segredo para o milagre. O segredo é aproximar-se do Senhor. Você quer entrar no nível do sobrenatural? Não tem, olha, porque agora nas terças-feiras, oh Deus, que agora nas terças-feiras nós vamos falar, não tem isso não. Eu estou te ensinando o caminho das pedras. O caminho do sobrenatural é uma vida de oração. O caminho do milagre é uma vida de oração. Você quer ver dinheiro aparecer na sua conta bancária? O que acontece? Vai orar para ver se não aparece. Pastor, aparece? Claro que sim. George Miller tinha 400 crianças no orfanato. É o homem que mais orou na terra, junto com David Brenner, John Wesley. George Miller tinha um orfanato com 400 crianças que nunca teve um centavo. Todo dia ele orava para Deus mandar provisão e a provisão vinha diária. George Miller conta no livro dele que o Senhor, na hora de dormir, Senhor, amanhã nós não temos pão para as crianças, não temos leite, não temos nada o que comer. No dia de manhã, a carroça, porque era muito antigo, George Miller, a carroça do leiteiro quebrava na frente do orfanato. Aí o leiteiro falava, o leite vai estragar, já passou da hora, eu posso deixar aqui para os seus crianças? Pode. Eu só sei que George Miller levantava,
Estava lá pão, fartura, vinha as padarias e dava. Já eu senti de vir aqui, leite. Irmão, provisão vem é quando você ora, não é quando você fica aí murmurando e reclamando, não. Você quer ver dinheiro aparecer na sua conta bancária? Já aconteceu. Já aconteceu no nosso ministério, aparecer 30 mil reais na conta bancária. Estou precisando orar mais. Estou precisando orar muito. Estou falando para você. Aparecer dinheiro assim do nada. E você ligar para o banco e falar, meu senhor, esse dinheiro não é meu. Aí o gerente fala, se não é seu, deposita na minha conta. Deve ser meu então. Como não é seu e está na sua conta? Irmão, Deus envia anjos para trabalhar ao favor daqueles que têm uma vida de oração. A Bíblia diz, se você se humilhar e orar, buscar minha face, afastar de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, estarão atentos meus olhos e os meus ouvidos abertos à sua oração. Eu quero ver um justo orar e Deus não responder. Pelo amor de Deus. Milagres acontecem na vida de quem ora. O céu se abre, anjos trabalham, anjos movimentam. Você está dormindo e tem anjo lá mexendo lá no fórum. Tem anjo mexendo na cabeça do patrão. Aumenta o salário dele, aumenta o salário dele. Patrão, Harrison, não sou seu patrão não. Isso aqui não é empresa, meu filho. Plantar batata. Um dia eu estava pregando isso onde uma menina foi na frente pedir aumento de salário. Eu olhei para ela. O problema é que a menina trabalhava para mim. Você lembra? A Fran. Então vamos lá. Nós precisamos orar para vencer os momentos difíceis da nossa vida. Olha para mim. Eu e a pastora Elisandra estávamos muito preocupados esses dias atrás com a nossa comunidade. Muitos irmãos desempregados, muitos irmãos doentes. Agora perdemos uma irmãzinha que foi para Jesus. Vocês veem como é que é a coisa? Saiu do culto, desceu do ônibus e foi atropelada. Sabe quando ela foi batizada? No último batismo. Quando a gente fala, quando nós falamos que ninguém sabe o que pode acontecer, a pessoa não entende. Então, nós preocupados, muitos irmãos passando por lutas. E aí a pastora, eu falei, vou pregar o mês do encorajamento. Pregamos o mês do encorajamento. O povo precisa. Mas esse mês eu estava orando, Deus falou assim, eu vou te ensinar quando você vai fazer o seu povo vencer. Ensine-os a orar. Irmão, Jesus nunca ensinou a pregar. Jesus nunca ensinou a expulsar um demônio sequer. Jesus nunca ensinou a curar um enfermo sequer. Mas ele ensinou a orar. Jesus entendeu que se o povo aprendesse a orar, eles entrariam num ambiente do sobrenatural. Eles entrariam num nível que eles jamais estiveram. E ele falou, diga, Pai nosso que estais nos céus. E ele ainda disse, quando orares, ore assim. Você quer crescer? Você quer desenvolver? Tem gente aqui reclamando porque é que não cresce em Deus. Pastor, minha vida espiritual não vai. A tiriça espiritual, tiriça gospel. Pastor, e não sei o que, não sei o que. Você daria joias para uma criança? Dá joia para uma criança, você vai ver se ela vai dar valor para essa joia. Sabe por que você não cresce em Deus? Sabe por que você não tem sonhos, não tem visões? Sabe por que você não ora e paralítico não anda? Sabe por que você vive nessa mornice espiritual? Porque você não cresce espiritualmente. A estatura espiritual de uma pessoa é medida pela sua vida de oração. Ai, pastor, mas quando a gente ora, o povo fica chamando a gente de espiritual. Irmão, ore, deixa os anões latirem. Porque quem não ora gosta de chamar quem ora de legalista.
gosta de chamar quem ora de religioso, gosta de chamar quem ora metido a santo. Ore! Só não seja fariseu, que fica orando para os outros ver. Olha, eu orei tanto tempo, rotando em línguas. Ore como um servo do Senhor, não como um fariseu, que gosta de orar para ser visto, ser notado, né? Então, quarto motivo por que oramos: para termos tremendas mudanças. Tiago 5, versículo 16, parte B, diz assim: muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Olha o texto. Tiago diz que a oração do justo é poderosa em sua eficácia. O texto está sugerindo que você ora para as coisas mudarem da água para o vinho. Eu quero te fazer uma pergunta: quem aqui precisa mudar alguma coisa na sua vida, em alguma situação, seja espiritual, da água para o vinho? Levanta a mão. Então o que você precisa fazer? Orar. Em quinto lugar, motivo por que eu tenho que orar: para o crescimento do reino de Deus. Mateus 9,38 diz: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, aqui eu quero me ater alguns minutos sobre isso. Preste atenção. Eu estou convicto, e eu estou engajado a arrebatarmos essa cidade com um grande avivamento. E olha para mim, olhe bem para mim. Esse convite não é para qualquer um. Eu quero convidar vocês para fazermos história. Existe uma cidade na Colômbia chamada Medellín. Era a cidade do Pablo Escobar, do famoso cartel de Medellín. Medellín era a cidade mais violenta do mundo. Medellín era a cidade mais criminosa e perigosa do mundo. Um pastor com uma igreja com 30 pessoas começou a orar com a sua igreja. Logo outra igreja veio, logo outra igreja veio, logo outra igreja veio. Medellín hoje, junto com a capital da Colômbia, é Bogotá, é as duas cidades mais evangelizadas do mundo, junto com Seul, na Coreia. Por causa da oração. Você sabe o que é que os estádios começaram a fazer em Medellín? Se reunir. Não é para levar cantor famoso. Eu vou mostrar para os irmãos, eu tenho os DVDs da transformação. Não era para levar pregador famoso ou por causa de milagre. Eles se reuniam em estádios lotados. Você já viu esse DVD, Ferdinando? De Transformation? Só para orar 2, 3 horas, 60, 80, 100 mil irmãos orando pelo avivamento da cidade. E quando eu falo que nós vamos ganhar essa cidade, eu me refiro à sua e à sua família. Eu me refiro a toda ela. Olha para mim, eu estou aqui te convidando para revolucionarmos, para fazermos história, para colocarmos o império das trevas aqui. Irmão, Deus já está agindo. Deus já está agindo. Maçonaria aqui já quebrou, espiritismo aqui já quebrou, já tem gente sendo presa. E essa cidade, assim como Santarém um dia era uma cidade de bruxo, assim como Medellín era uma cidade de bandido, essa cidade será do Senhor Jesus. E um grande avivamento está vindo aqui pelo poder de Deus. Olha para mim. Eu te convido a sermos revolucionários. Estou falando de pintar cara, ir para a rua, tacar fogo, queimar pneu, não. Eu estou falando de revolucionar no reino espiritual. Olha quantas crianças nossa igreja tem. Imagina isso daqui 5 anos, 10 anos. O que Deus tem para mim e para você, irmão. Você não tem noção. Agora você tem que parar, qualquer coisinha, tire isso. Já percebi que aqui, quando chega o inverno, o povo fica na melancolia, menino. E você tem que ficar dando gás. Vamos lá, meu filho, vamos. É o tal do crente égua, só empurrando, né? Vamos, meu filho, vamos, meu filho. Vamos lá, meu filho. Vamos, meu filho, vamos, anima. Vai lá, meu filho. Vamos.
Que tem o pai d'égua também, tem. Então vamos continuar a pregar. É verdade. O que eu estou falando para você, irmão, olha para mim, entenda como eu estou falando com a vida que eu estou falando isso para você. Eu como seu pastor, você como ovelha, nós como igreja, vamos fazer história. E eu não estou falando de métodos, não estou falando de célula, não estou falando de pragmatismo, célula é uma bênção, eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando de uma igreja que vai conquistar território através do poder da oração e a pregação fiel das Sagradas Escrituras, de gente com intimidade, de gente com poder, de gente que conhece a Deus, revolucionário. Irmão, uma igreja com 300 e poucos irmãos igual a nossa, orando, é um estrago no inferno. É um estrago no inferno. É uma desgraça para o diabo. O terror do diabo é quando o crente ora. O diabo não teme quando eu subo para pregar. O diabo teme é quando eu entro no quarto para orar. Lá todas as vaidades caem por terra. Quantos diplomas se leva para o quarto da oração mesmo? Quantos anéis? Quantas palavras bonitas? Quantos hebraicos, aramaicos? Quantos talentos? Irmão, oração é um lugar de esvaziamento total. Só Deus está vendo aquele Zé Mané ali orando. Oh, irmão, oração. Quem encontra esse lugar em Deus, quem encontra esse lugar em Deus, oh irmão, ele consegue tesouros que o mundo ainda não conhece. Aleluia. Bom, eu vou falar rápido aqui. Quais são as orações que Deus ouve? Tá bom, pastor. Em primeiro lugar, nós já entendemos na semana passada que tem atitudes que invalidam a oração, então não adianta orar para aquele tipo de gente da semana passada que foi pregada, amém? Quem se lembra? Bom, eu não lembro, quem anotou aí? Seu caderninho está aí? Irene ou Kátia, os irmãos, hoje você não trouxe, você sempre traz, hoje não trouxe. Kátia, os cinco atitudes que invalidam a oração, em 2 minutos, fique em pé e leia. Tá aí. Falta de perdão, viver na prática habitual do pecado, hipocrisia, ignorar os pobres, desrespeito ao cônjuge e desrespeito à autoridade espiritual. Bom, nós pregamos semana passada que essas são as atitudes que invalidam qualquer oração. Hoje, eu quero terminar aqui concluindo para os irmãos a oração que Deus ouve. Ela está aqui. Como Deus vai ouvir minhas orações agora? Quem aqui, irmão? Irmão, a coisa que todo cristão mais quer ouvir na vida, a coisa que todo cristão mais quer na vida é que Deus ouça a oração dele. Você já entendeu que você tem que orar, você já entendeu o que é oração, isso aí não precisa mais dizer. Agora, você já aprendeu que tem algumas orações que Deus não ouve, certas atitudes invalidam a sua oração. Como a questão da ajuda aos pobres, a Bíblia diz que quem não acode o pobre no dia da aflição do pobre, Deus não o ouvirá quando ele clamar. Está aí explicado que tem muita igreja que não tem mais o poder de Deus. Não faz nada para ninguém. Não, minha igreja tem ministério para rico. Então não é cristão, porque Jesus disse que veio para os pobres. Vamos lá. Apesar que eu creio que o rico, é ali que está o contexto sobre o pobre de espírito. O rico é rico, mas é pobre. Irmão, tem 2 classes na igreja que são extremamente carentes. O muito pobre e o muito rico. O muito rico chega na igreja e ele não se aproxima, e alguns não se aproximam dele porque o cara é nojento, é metido, é rico, é não sei o quê. Ele é muito carente, ele é isolado. E o pobre, porque é humilhado. A igreja tem que salvar todos, rico, pobre, muito, pouco. O evangelho é para todos, não tem evangelho para rico, para pobre, o evangelho é para todos. Então tá. Quais são as orações que Deus ouve? Como
ser ouvido por Deus? Quem quer aprender? Primeiro lugar, ser ouvido por Deus quando orar. Ore em nome de Jesus. João 14, 13 a 14 diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Por quê? Porque o nome de Jesus tem todo o poder. E por causa disso, tem gente que em nome de Jesus aí faz tudo. Unge uma vassoura, né? E faz aquele negócio. Eu só acho que essas pessoas esquecem, mesmo ou estão fingindo. Eu acho que esquece. Mas sabe qual é o nome disso? Hipnose, sugestão. Irmão, se você vê como que uma pessoa faz para hipnotizar os outros. Um dia um camarada chegou em mim e falou assim: eu vou te hipnotizar, um parente meu. A mim você não consegue. Irmão, em alguns minutos eu estava quase. Eu falei: para. Hipnotiza. Ele começa com a sugestão. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer. É sugestão. E essa sugestão entra num lado do cérebro, tem as palavras certas para falar, que entram numa parte do seu cérebro e hipnotiza o camarada. É terrível isso. Como que pode a igreja se enveredar por essa gnose? Isso é agnosticismo puro. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Com essa desculpa que é em nome de Jesus, a gente pode fazer tudo. Agora, em nome de Jesus é para os filhos. O nome de Jesus tem que ser usado para os filhos. Porque o nome de Jesus tem poder. Olha para mim. O que você precisa de Deus hoje? Ore em nome de Jesus que vai acontecer. O que hoje você pode levantar a mão e falar: Pai, em nome de Jesus eu preciso que isso aconteça. Vem algo na sua cabeça agora? Então pense e lembre. Filipenses 2, 9 a 11. Está falando do poder do nome de Jesus. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Segundo lugar, orações que Deus ouve. Você deve pedir com fé. Hebreus 11:1 diz: fé é a certeza de coisas que espera. Olha como que fé é uma coisa de doido. Só tem fé quem é zureta. Fé é a certeza de coisas que esperam e a convicção de fatos que não se vê. Como que uma coisa é fato se não foi visto? Ó. Entendeu? Fé não é impossível. Fé é improvável. Veja o que... Agora deixa eu te explicar. O que é orar com fé? Aqui vem o segredo. A chave para a sua vida. Primeiro, é orar com a certeza que a sua oração, quando você se levantar, será respondida. Acabou. É convicção de fato que ainda não tem. Eu não estou vendo ali a causa sendo respondida. Eu levanto do mesmo jeito. Eu estou doente ainda, estou com um problema ainda, mas eu acabei de orar com uma convicção que a coisa mudou. Isso é orar com fé. Segundo, orar com fé é viver da fé. É confiar em Deus para tudo. Hebreus 10:38 diz: o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Isso é muito sério. Só ter a ideia que Deus não tem prazer em mim, eu fico em crise. O que esse texto quer dizer? Esse texto quer dizer que o justo vive dependendo de Deus para tudo. Ele tem que orar com essa consciência. Segundo, o justo não faz nada antes de orar. Viver da fé e depender da fé, como a Bíblia diz, meu justo viverá da fé, é fazer tudo dependendo de Deus. E se eu dependo de Deus para tudo, eu não posso fazer nada sem falar com Ele horas. Está claro ou não está? Isso é viver da fé. Será que Deus tem sentido prazer em nós
Ou será que nós temos sido tão independentes de Deus? Aí quebramos a cabeça e queremos ficar... Olha, Deus, a casa caiu, você não fez nada. E já teve uma aqui, que foi, aconteceu, aprontou, sumiu, aconteceu, nem sequer veio falar com a gente. Aí esses dias veio falar com a irmã da igreja. E esses pastores que abandonam a gente? A irmã da igreja deu no meio. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Por elas eu sou amado e eu as amo. É fácil, irmão. Depois culpar pastor, é fácil depois culpar a igreja. Quando a gente sobe aqui, fala para você abandonar seus pecados. Quando a gente sobe aqui, fala para você ter uma vida de oração. E você não tem. Tem alguma coisa que você tem ouvido aqui nessa igreja? A não ser arrependa de seus pecados, muda de vida. A não ser Jesus está voltando, deixa de safadeza. A não ser vai orar que Deus tem milagre para você. A não ser, então o que está acontecendo que a coisa não anda para você? Claro, é mais fácil culpar governo, é mais fácil culpar pastor. O pastor tem que ser o prato, o cardápio do mês, o cardápio do domingo. É mais fácil culpar a mulher, culpar a sogra, culpar marido, culpar filho. Mas ninguém quer orar. Há muita gente, pô, defeito na igreja, então a coisa mais fácil, irmão, ore por ela. Há muita gente interferindo e pouca gente intercedendo. Ore! Ore! A Bíblia diz que o justo vive à base de oração. Repita comigo essas três coisas. O justo depende de Deus para tudo. Segundo, o justo não faz nada sem antes orar. O justo vive à base de oração. Então é nesse contexto que Hebreus 10, 38 diz, o justo vive da fé. E se ele não viver da fé, a minha alma não tem prazer nele. Deus fica triste, não tem prazer em quem recua. Olha para mim. Você já imaginou se Billy Graham tivesse recuado? Falhado, desistido? Não, eu não quero isso para minha vida. Vou estudar, vou ser qualquer coisa. Se Catherine Kuhlman, que é a mãe na fé de Ben Hinn, que hoje é o maior evangelista do mundo. Você já imaginou se Bonk, o maior evangelista que a África já conheceu, tivesse falhado e ficado na Alemanha? Você já imaginou se a Aimee Semple McPherson, que é a fundadora do Evangelho Quadrangular, tivesse falhado? Você já imaginou se Jesus Cristo tivesse desistido? Se Pedro, quando foi embora e Jesus foi lá e apareceu para ele e disse, volta! Se Paulo, quando ficou 16 anos, Jesus foi lá e apareceu para ele e disse, volta! Irmão, você não pode falhar, você não pode recuar. Deus tem prazer naquele que segue, naquele que não desiste, naquele que tem a prática. Essa é a chamada na Bíblia de justo. Deus tem uma história para escrever com você, e você tem uma história para escrever com Deus. Os momentos difíceis vêm, os choros vêm, todo mundo passa por desânimo, mas nunca desista. Não desista. Você não pode falhar. Já imaginou um carro? Que esse carro é feito muitos testes com ele. Porque ele carrega famílias. Então, um carro que está andando a 140, 120, tem gente que vai mais, 180. Né? Um carro que está andando nesse nível de velocidade, ele não pode falhar. Se falhar, tem gente que fica sem pastor. Então, ele não pode falhar. Um carro, ele não pode andar assim. Quer dizer, não pode falhar andando assim. Você já imaginou um carro falhar 120 por hora? Famílias inteiras morrem. O freio não pode falhar. O ABS não pode falhar. Na curva, o amortecedor, ele tem que fazer a aerodinâmica certinha. De cá levanta, de cá baixa. O pneu não pode estourar. Os parafusos tem que ser tudo certinho, porque não pode quebrar para a roda não quebrar na hora que faz a curva. Não pode falhar. E esse carro é feito por mãos de homens falhos. Uma máquina feita por mão de homem não pode falhar.
Por que que uma máquina feita por mão de Deus vai falhar? O ser mais perfeito do universo criou você. Ele não precisou fazer teste como se faz em aviões, num carro. E ele olha para você e diz: não recua, não desista, não olhe para trás, você não pode falhar. Tem gente aqui que Deus quer dar nações inteiras para você. Eu estou precisando de missionário lá em Catu, lá no Maranhão, para trabalhar junto com o nosso pastor lá, o Marcelo, uma igreja com 100 e poucos irmãos, que precisa de gente para trabalhar. O pastor lá trabalha, ele e a esposa, para sustentar a igreja, trabalha fora, é professor. Cadê os missionários agora que vazaram daqui porque disse que não tem nada? Ah, eu quero fazer alguma coisa, não tem nada que fazer. Agora tem, mas não consegue esperar o tempo de Deus, sentar, ouvir palavra. Agora eu tenho muito lugar para você ir. O lugar menos evangelizado do Brasil é o Piauí. O Juliano Som abandonou tudo em São Paulo e foi para lá. Ó. Irmão, o Piauí é a África brasileira. Um lugar que não tem água. Você não tem noção. Como aquele lugar, a Caatinga, o Sertão, o Agreste da Bahia, precisa de missionários. Vai longe não, aqui o Quilombo, aqui, ó. Irmãos, nós não podemos recuar. Você tem que vencer o desânimo, passar por cima desse momento melancólico na sua vida, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus te chamou para algo, fica nesse algo. Ou então ore antes. Pastor, eu orei, Deus não falou nada comigo. Se Deus não falou nada para você mudar o que você está fazendo, é porque ele já te deu a resposta, não mude. Se você para você mudar o que você está fazendo, Deus tem que vir falar, mude. Se ele não falou nada, você já tem a resposta. Eu costumo dizer, irmão, saia da igreja quando Deus falar, saia. Se Deus não falar, você já tem a resposta para você. Tá certo? Tá certo? Não tome decisão nenhuma antes de orar. Não tome. Você é justo, então dependa de Deus, dependa para tudo. Em terceiro lugar, orações que Deus ouve. Você deve orar não duvidando. Tiago 1,6 diz: peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem, o que duvida, que alcançará do Senhor alguma coisa. Meu Deus, que texto poderoso. Olha o que o texto está dizendo. Esse texto aqui explica porque muita gente ora e não é atendido. Esse texto aqui está dizendo que quando a pessoa se levanta da prática da oração, ela já duvida. Porque ela orou com certeza ali. Primeiro que você orou com fé. Agora, quando você levanta, o diabo vai tentar provar para você que você estava errado. Aí vai vir um vendaval. Aí você já começa a agir murmurando e com dúvida, já antes de você, como você estava antes de orar. Ou seja, o que a Bíblia diz aqui? O que Tiago está dizendo? Não achando esse homem que alcançará alguma coisa de Deus, alguma coisa de Deus. Você tem que orar com fé. E orar com fé é orar sem dúvida. Você sabe o que é dúvida? Dúvida é fé ao contrário. Diga comigo, dúvida é fé ao inverso. Então o que é dúvida? Dúvida é quando você crê contra aquilo que você tinha que crer positivamente. Por isso que a dúvida é algo poderosíssimo. Duvidar é ter fé ao inverso. Quem está entendendo? Tremendo isso, não é? Então, eles oram, mas logo após orar, agem como se não tivesse orado, como se não tivesse falado com Deus. As murmurações são as mesmas, as queixas, as reclamações são as mesmas. O que adiantou orar? Em quarto lugar, a oração que Deus ouve. Seja justo. Deus só ouve a oração do justo. Diga, Deus só ouve a oração do justo. João 8,5: mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdias. Olha isso, gente.
se fores puro e justo, ele sem demora despertará a teu favor. Olha isso. O texto está dizendo, se você buscar a Deus e pedir misericórdia, se você for puro, a palavra puro é santo, e justo, ele despertará o seu favor. Pastor, então desiste, eu não sou santo. Mas você gosta de dizer que não é santo, né? Na realidade, você enche a boca para dizer, eu não sou perfeito. Isso, dizer que eu não sou perfeito, é a mesma coisa que dizer, eu me aceito. Então deixa eu te dar uma dica, ninguém aqui é santo. Mas a Bíblia está dizendo que você tem que procurar o caminho da retidão. O que Deus vai olhar em você é que você está lutando. Não que você está aceitando passivamente o problema. Agora, o que é ser justo? Está claro aqui no texto que Deus só ouve a oração do justo. O que é ser justo? O que esse texto quer dizer? Primeiro, não adianta orar se você é desonesto. E a desonestidade é um câncer. Quem é desonesto não percebe que é desonesto. Quem é desonesto, ele é desonesto nas mínimas coisas. Não adianta falar do mensalão se eu dou mensalim. Sabe o que é o mensalão? Mensalão. Uma mega empresa no governo exportar uma coisa lá da China. E aí eu vou lá no PT, o PT fala assim, quanto que é? 2 milhões. Aí o PT fala, eu quero 20% para aprovar. Apesar que diz que o PT é 30%, é o partido mais caro. 30% para aprovar. Sabe qual é o nome disso? Mensalão. Agora você sabe o que é mensalinho? Olha, fulano, me faça um favor, não sei o que, isso aqui. Eu quero tanto. Pode fazer o favor. É o dinheirinho que você dá para o guarda, quando o guarda te pega. Isso é mensalinho. Adianta, irmão, ter uma vida, orar, pedir as coisas a Deus e não ser justo, ter 2 pesos e 2 medidas. Cobrar uma coisa indevida por aquilo, um preço injusto. Não, o preço era esse, mas agora é esse. Eu já falo, irmão, eu não estou pedindo nada de graça, eu só quero que você seja justo. Isso aqui não está sendo justo. Eu não quero de graça. Eu só quero que você seja honesto. Isso que você está fazendo não é honesto. Isso aqui não é ser justo. Quem trabalha aí precisa vender as coisas. Sabe o que um vendedor cristão faz é justo? Ele põe ali o preço do custo, o preço do imposto e o lucro dele. Agora, por exemplo, um carro no Brasil, as montadoras brasileiras ganham, às vezes, até
400% num carro. Isso é ladruagem na mais alta. É muita coisa. Por exemplo, um carro que no Brasil custa 100 mil, nos Estados Unidos é 15 mil dólares. 18 mil dólares. Um BMW 2006 na Alemanha, você vai comprar ele hoje por uns 9 mil dólares. Nossa, muito barato. Não é o preço. É que esse país tem a cultura do jeitinho, e que jeitinho brasileiro nos outros países é chamado de corrupção. E aí quando você traz isso para a igreja, para a cultura do cristão, é você vir com injustiça. Não cobre de nada aquilo que não é justo. Não seja injusto em nada. Não roube seu patrão. Se o horário de trabalhar é das 8 às 5 e o horário de trabalhar do almoço é da 1 às 2, cumpra aquilo. Não pregue. Ai, pastor, eu prego lá na minha empresa. Pregue na hora de folga. Se você prega na hora que não é de folga, você está roubando seu patrão. A menos que você possa fazer igual o doutor Moisés. Ele é o patrão. Então ele pode consultar e falar de Jesus. Ele decide o que ele faz. Só 5 almas hoje. Está fraco, pastor Moisés. Está fraco. Só 5 hoje. Hoje você estava meio cansado hoje, né? Estava fora de forma. Ontem foi 12. Pois isso que eu falei que hoje você está fraco. Estou brincando. Então veja bem o que eu estou te falando. Você quer que a sua oração seja atendida? Não deixa rabo para ninguém pisar. Paga os impostos que tem que pagar, não sonegue. Inclusive, seja justo até mesmo com as coisas de Deus, dízimo, oferta. Mas não adianta você se lamentar. Se você não anda com Deus, as coisas estão tudo tortas. Não adianta orar se você é desonesto. Não adianta orar se você vive em pecado, não se arrepende, não abandona seus pecados. Não é justo. Quem está entendendo, faça assim. Quem quer que as suas orações sejam atendidas? Em quinto lugar, você deve orar com sinceridade. O que é orar com sinceridade? Para de maquiar a sua oração. Senhor, eu não queria. Queria sim. Claro que queria. Ai, Senhor, eu estava fraco. Para, meu filho, eu te conheço. Você estava fraco é nada. Você sempre quis. Vamos ser honestos. Bate o pé e fala, Senhor, eu estou aqui para te dizer que eu estou frio. Eu estou em pecado e eu estou gostando. Seja homem, irmão. Ora, o satanista fala, eu sou é do diabo mesmo. O cara é corajoso. O cara chega, eu sou do capeta. E o crente fica, olha, Senhor. Pensa que Deus no som do coração dele. Não, deixa eu te falar uma coisa. Não adianta você fingir para mim que você ora. Não adianta você fingir para mim que sua vida espiritual está bem. Seja sincero. O maior problema com Deus, com a gente, não é o pecado que a gente tem. É a hipocrisia que está enxertada na gente. Seja honesto que você faça o negócio seguinte. Eu estou em pecado e eu estou gostando desse pecado. Mas não chega em Deus dizendo, Senhor, eu não dou conta. Aí Deus vai citar a Bíblia para você falar assim, eu nunca mandei tentação que não possais suportar e que não tivesse escape para fugir. Não tem pecado que não tem escape para o justo. Então não vá com hipocrisia perante Deus, que Ele conhece, Ele que te criou. Seja sincero. A oração do sincero é ouvida. Ser sincero é cultuar a verdade no íntimo. Ser sincero é expressar as coisas que estão apenas no íntimo. A sinceridade faz surgir a confiança nas pessoas e principalmente a confiança de Deus em você. Orar com sinceridade é ser honesto com Deus, não fazer rodeios e não tentar manipular Ele. É ridículo, né? Concluindo aqui, ore confessando seus pecados, se arrependendo e pedindo perdão. Você tem que contar todos os seus pecados para Deus quando você estiver orando. Senhor, me perdoa. Senhor, eu fiz isso, e eu não quero mais fazer. Essas orações têm que estar sempre quando você estiver orando. É o texto base que nós terminamos aqui. Se o meu povo, que ora, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Aqui é a sinceridade. Senhor, eu sou pecador. Mas eu não quero continuar com esse pecado. Se humilhar, isso é se humilhar. Orar e me buscar. E se converter dos seus maus caminhos, que é abandonar o pecado, que é o arrependimento. Então, eu ouvirei dos céus, Ramon,
ouvirei dos céus. Ô, irmão, olha que texto poderoso. Imagina você orando hoje e Deus falando assim: agora estão atentos os meus ouvidos e os meus olhos estão atentos, os meus ouvidos abertos para a sua oração. Deus está dizendo aqui, presta atenção nesse texto. Ore hoje, olha o que Deus está dizendo. Ore hoje, e eu vou te ouvir.